Olá, turminha do quarto ano. Aqui é a professora Cíntia. Nós estamos aqui para a nossa primeira videoaula na disciplina de Geografia, ok? Antes das aulas serem suspensas, a última atividade que nós fizemos foi na página 18 e 19, onde nós relacionamos a história de algumas famílias e colamos a imagem delas no mapa mundi próximo aos países em que a história se referia, certo? Agora, a partir da página 20, nós iniciamos a nova unidade, a segunda unidade, que se chama Migrações em Outros Tempos. O início dessa unidade, ela fala que nós vamos conhecer os movimentos migratórios que ocorreram em outros tempos e os motivos que fizeram essas pessoas a se deslocarem pelo mundo. E nós também vamos estudar as migrações no território brasileiro antes e depois da chegada dos portugueses, ok? Bom, na atualidade, os indivíduos ou comunidades migram por fatores pessoais, políticos, culturais. E no passado, por que as comunidades humanas migravam? Para que possamos responder a essas perguntas, é importante conhecer o modo de vida das comunidades no passado. Primeiro, nós temos a atividade Diga Aí. Diga Aí começa com uma imagem de uma pintura representando um buscador de mel, realizada na Caverna de Aranha, em Valência, na Espanha. É uma pintura na parede dentro da caverna. E essa pintura, ela representa uma pessoa que buscava mel. Nós temos aí um QR Code, simplesmente com essa mesma imagem representada, que você clica lá e abre a lupa, ok? Letra A. Marque X na imagem relacionada à atividade mostrada na pintura. Nós temos duas imagens aí. Nós temos uma imagem de um favo de mel, né? E nós temos uma imagem de duas pessoas em volta de uma fogueira. A pintura representa um buscador de mel. Qual dessas duas imagens está relacionada à pintura que foi encontrada dentro da caverna? Que é a imagem representando as abelhas, né? Ali na colmeia. Então, das duas imagens, é a imagem da esquerda, a imagem das abelhas, ok? A pintura rupestre está representando como se obtinha determinado produto no passado. Como esse produto é obtido na atualidade pela maioria das pessoas. Atualmente, nós temos aí a maioria dos alimentos, dos produtos que nós compramos, são produtos já prontos, que passaram por todo um processo de fabricação, de extração, de armazenamento, né? Então, hoje, se eu quiser comer mel, eu preciso de mel, eu simplesmente vou no mercado e compro uma embalagem com mel. Então, ele já vem pronto, e esse trabalho é feito, né, pelo apicultor, tem todo aquele processo de colocar no potinho, tudo bem cuidadoso. Porém, eu, como uma cidadã normal, se eu quiser adquirir esse produto, eu simplesmente vou no mercado e compro. Página 22. Os primeiros movimentos migratórios. Atualmente, os alimentos estão à nossa disposição em mercados, feiras e restaurantes, por exemplo. Para muitas pessoas, a alimentação é um hábito diário, rápido e fácil, mas nem sempre foi assim. As primeiras comunidades humanas precisavam coletar os recursos naturais do entorno. Essas comunidades buscavam habitar lugares onde havia animais para caçar e água. Era vantajoso se estabelecer em regiões de clima favorável, o que facilitava a coleta de frutos, raízes e grãos. Então, naquela época, no início da história, não tinha nada pronto. Tudo que eles queriam, que eles precisavam para a própria sobrevivência, eles tinham que ir atrás, buscar, né? Lá naquela época não tinha um açougue que ele ia lá e pedia 1 quilo de carne, não. Eles tinham que, as pessoas mais preparadas, os homens, iam e caçavam esses animais, eles perseguiam, matavam os animais para que eles pudessem se alimentar, né? Tinham os coletores de frutos que andavam ali pela floresta, pelas árvores, coletando as raízes e os frutos. Então era um trabalho em conjunto para o bem da comunidade, mas era algo
não tão simples. Tudo isso, a vida dessas pessoas foi sendo facilitada com o passar do tempo, com o fato que eles aprenderam a domesticar o fogo, se proteger do frio, tanto com o fogo quanto com a pele dos animais que eles caçavam. Por muito tempo, as primeiras comunidades humanas sobreviveram como coletoras e caçadoras. Quando os alimentos de um local acabavam, o grupo se deslocava para outros lugares com o objetivo de obter esses recursos. Esses grupos eram conhecidos como nômades. Eles ficavam por um período de tempo estabelecido em um lugar, coletavam todos os frutos que tinham ali naquela região, caçavam os animais. Porém, quando aqueles frutos acabavam, eles levantavam o acampamento e se mudavam para outro, ia procurar um outro lugar favorável para eles se estabelecerem por mais um tempo. Eles eram nômades. E aí, com a obtenção do fogo, eles foram começando a ficar um pouco mais nesses lugares. E aí, eles começaram a aprender como que acontecia o processo de germinação das sementes que caíam no chão, que produziam novos frutos. E isso fez com que eles começassem a aprender a fazer isso. Então, eles adquirindo esse conhecimento sobre a agricultura, eles passaram a não ter mais a necessidade de ficar se mudando. Então, a partir desse momento que eles se estabeleceram fixamente num lugar, eles passaram de nômades a sedentários, que são pessoas que se fixam em um lugar e não se mudam. Aí nós temos uma realidade aumentada na página 22, que mostra alguns personagens pré-históricos confeccionando lanças com pedras e criando o fogo, ok? Interpretando na página 23, a número 1, vocês vão desembaralhar as letras e formar as palavras que estão relacionadas às imagens 1 e 2. A primeira palavra aí que tá pintadinha de verde, que tá escrito Leotocris. Se você desembaralhar essa palavra, ela vai ficar coletores. Coletores se refere à imagem 1 ou 2? Se refere à imagem 2. E a segunda palavra que tá aí de lilás, que tá escrito sacercado, se você desembaralhar essas letras, você vai encontrar a palavra caçadores, que se refere à imagem número 1. Ok? Coletores e caçadores. Número 2. Marque um X na ilustração que representa um elemento que ajudou as primeiras comunidades humanas a sobreviver. Nós temos aí o papel e nós temos aí as roupas quentes feitas com peles de animais. Como eu falei aqui na página 22, a questão do fogo, da lança que fez com que eles caçassem os animais. Então, isso ocasionou que eles pudessem tirar as peles desses animais e usar elas para se proteger do frio, assim como o fogo também. Mas dentro dessas duas imagens aqui, a imagem correta é a imagem do homem todo engasalhado. Página 24. Os lugares muito frios ou muito secos dificultavam a sobrevivência de animais e plantas e também de comunidades humanas. Diante dessa situação, os grupos humanos migravam para outras regiões em busca de alimentos e para habitar. Às vezes esses grupos seguiam os animais que costumavam caçar. Outras vezes migravam para regiões próximas aos rios, com o objetivo de conseguir peixes também para a alimentação, né? As moradias dessas comunidades eram feitas de galhos, folhas ou peles de animais. Também se abrigavam em cavernas. Então, a casa deles, nesse período de sedentarismo, não era uma casa muito planejada, muito bem construída, porque eles não ficavam por muito tempo no mesmo lugar, né? Aí, com o passar do tempo, que eles foram ficando mais períodos, aí eles chegaram a se fixar, aí eles começaram a fazer as casas com mais cuidado, mais bem feita, para se proteger melhor, ok? Nós temos mais uma realidade aumentada na página 24, que mostra algumas pinturas feitas nas paredes dentro de uma caverna. Página 25. Na página 1 do material de apoio há um jogo da memória. As imagens desse jogo representam motivos que fizeram as primeiras comunidades humanas migrarem. Reúna-se com um colega e divirta-se com a brincadeira. Então, se você tem um irmão ou um primo que mora com você, ou você pode pedir para o papai ou para a mamãe, se reúne com eles, destaca as peças do material de apoio e joguem
se divertindo com esse jogo da memória riquíssimo. Os primeiros movimentos migratórios iniciaram-se no continente africano. Aos poucos, no decorrer de muitos anos, esses movimentos foram se espalhando pelo mundo. Aí nós temos um mapa que se chama Primeiros Movimentos Migratórios. E ele tem as setas dos movimentos migratórios dos continentes, de um continente para o outro. E aqui nós temos uma informação muito importante, que o nosso continente, o continente americano, né, nós aprendemos lá na nossa sala que o continente americano é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. O continente americano, ele só foi ocupado graças ao frio muito intenso que fez com que criasse uma passagem do continente da Ásia para o continente da América. Está presente aí nesse mapa, você pode observar aí o Estreito de Bering, que foi criado por causa do frio, muito frio mesmo, fez com que criasse uma camada de gelo que uniu os 2 continentes. Isso fez com que as pessoas pudessem migrar para essa terra nova e começar a ocupar o continente americano, ok? Alguns pesquisadores afirmam que outros grupos também se deslocaram da Oceania para a América do Sul, utilizando para isso pequenos barcos. Página 26. Os grupos que se deslocaram para o território que forma o Brasil na atualidade buscavam água e alimentos. Eles foram os primeiros habitantes deste território muito antes da chegada dos portugueses. Ok? Você sabia que há muito tempo no atual território brasileiro viviam animais de grande porte, como o tatu gigante e a preguiça gigante? Vestígios desses animais foram encontrados no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no litoral de Santa Catarina, na Amazônia, na Bahia e em Minas Gerais. Esse QR Code presente aqui, olha, ele vai mostrar para vocês imagens desses fósseis, desses animais que estão sendo citados, que são animais de grande porte que viviam no Brasil muito antigamente. Então, esses fósseis foram encontrados, eles foram restaurados e eles estão preservados em museus. E dentro desse QR Code, você já deve ter tido acesso durante as videoaulas do SPE, mas agora você pode entrar novamente para você relembrar. Número 1 e o número 2, interpretando. De acordo com o que você estudou sobre os motivos de imigração das primeiras comunidades humanas, use as expressões destacadas para identificar as ilustrações. A primeira ilustração está mostrando um homem segurando uma folha grande e bebendo água. Então, dessas palavras que estão aí no quadro, a palavra que você vai usar nessa imagem é a palavra água. A segunda imagem, nós temos a imagem de um peixe. Será que essa imagem do peixe, ela se refere a dificuldades naturais ou à busca por alimentos? Como nós vimos ali na página 24, fala que as pessoas buscavam se fixar em lugares perto dos rios, para eles poderem pescar os peixes para usar como alimento. Então, esse peixe aqui, ele está se referindo a busca por alimentos. E por último, nós temos uma terra bem seca, né, que se refere às dificuldades naturais, ou seja, por isso também que eles procuravam terras quando eles começaram a aprender a questão da agricultura, ou também pelas árvores que davam os frutos que eles se alimentavam. Eles buscavam lugares perto dos rios que a terra era mais úmida e favorecia as árvores a frutificar com mais facilidade, ok? Número 2, marque um X na alternativa correta. Primeira alternativa, as primeiras comunidades humanas vindas da África migraram rapidamente pelos continentes. Se eu for olhar aqui na página anterior, fala assim que aos poucos, no decorrer de muitos anos, então não foi rapidamente. Essa alternativa não está correta. Segunda alternativa, as migrações das primeiras comunidades humanas vindas da África levaram muitos anos para ocupar os continentes? Foi exatamente o que nós lemos aqui na página 25. Então, a segunda alternativa é a alternativa correta. Ok, pessoal? Por hoje é só. Se vocês tiveram alguma dúvida nessa nossa primeira aula, manda mensagem para a prof lá no WhatsApp. Fala o que você não entendeu, que a prof vai explicar novamente, vai procurar esclarecer a sua dúvida, ok?
Eu espero que vocês tenham entendido tudinho e semana que vem a gente se vê na nossa segunda aula. Um beijo!